Olá, primeiro ano. Vamos começar o nosso quarto bimestre na unidade 7, falando de hidrosfera. Aí a gente vai começar falando, sobre o que é hidrografia. A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Os oceanos e os mares cobrem 2/3 da superfície do planeta, que vai ser dividida em águas oceânicas e águas continentais. Os mares e os oceanos são 97%. E as águas continentais, que são rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas, 3%. A importância da água para o mundo. 70% do nosso corpo é composto por água, por isso necessitamos de água para sobreviver. Todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. A importância econômica tem da agricultura, da indústria e do comércio. E também é utilizado na energia e no transporte marítimo. Também tem até importância religiosa. Aí eu tenho a divisão das águas continentais, que é em superficial, rios e lagos, e subterrânea, lençóis freáticos e subterrâneos. Eu tenho os conceitos básicos da hidrografia, que é a rede hidrográfica, que são todos os rios e afluentes contidos num determinado território, e eu tenho a bacia hidrográfica, que é a área drenada por um rio e seus afluentes. E relembrando que a hidrografia é a ciência que estuda os recursos hídricos que compõem o planeta: lagos, rios, mares, oceanos. Então, o que seria o rio? O rio é o curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma área mais baixa do relevo. Geralmente deságua em outro rio, ou no lago ou no mar. Esses cursos de água se formam a partir da chuva, da geleira, ou em casos mais raros, a partir de lagos. Aí eu tenho a importância do rio em certas civilizações. O rio Nilo, no Egito, Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, o Jordão, lá nos Hebreus, Rio Amarelo na China, o Rio Indo e Ganges na Índia. Aqui está a estrutura de um rio, começando pela nascente ou cabeceira, aonde nasce um rio. Eu também vou ter o afluente, rios que desembocam no rio principal. Eu vou ter também o meandro, curva acentuada de um rio. Cascata ou queda d'água, que ocorre em virtude da declividade do relevo. Foz ou desembocadura, aonde o rio deságua, podendo ser um delta, um estatutário ou misto. Eu tenho delta, a foz de um rio, formada por vários braços ou canais do leito do rio. Eu tenho o estatutário, parte do rio que se encontra com o mar. Eu tenho leito, superfície que coberta pela água, caminho percorrido pela água. E a bacia hidrográfica, que é formada por um rio principal e seus afluentes. Volume de água eu chamo de vazão. Essa é a estrutura de um rio. Aí eu vou ter a classificação quanto ao regime, tá? Eu vou ter o pluvial, regime pluvial, quando são abastecidos pela água das chuvas. Todos os rios brasileiros, exceto o Amazonas. Então, o regime pluvial é aquele que recebe água da chuva. Nival é quando o rio recebe as águas que provêm do derretimento de geleiras e da cobertura de neve das montanhas. E o regime misto é quando são alimentados pelo pluvial e pelo nival, tá? Neve e chuva, no caso aí o rio Amazonas e o Ganges. Então essa é a classificação enquanto ao regime dos rios. Classificação quanto escoamento. Eu vou ter efêmeros, os rios,
tá? Que existem durante curtos períodos de chuvas, responsáveis pelas enchentes relâmpagos, que afetam as áreas áridas e semiáridas. Eu vou ter também os intermitentes, rios cujos leitos secam durante um certo período do ano. É uma característica dos rios, tá? Lá do sertão nordestino ou de áreas geladas, de regiões bastante geladas. E os perenes são rios que correm durante o ano todo. É a maioria dos nossos rios aí brasileiros. Então, efêmeros, itinerantes e perenes, em relação à classificação do escoamento dos rios. Lagos são formados quando algum obstáculo impede o curso das águas do rio, chuvas ou geleiras, que acabam se acumulando em áreas mais baixas. Em sua maioria, possuem água doce, com algumas exceções do Mar Morto. Água subterrânea é a água que se infiltra e é levada através do solo até a zona saturada, onde a água preenche todos os espaços entre partículas do solo e das rochas, formando um manancial de água subterrânea. A superfície dessa zona saturada é conhecida como nível ou lençol freático. Geleira, grande massa de neve convertida em gelo, que se encontra nos cumes das regiões polares, abaixo do limite das neves eternas. A maioria da parte das geleiras apresenta uma espessura variável, de 90 até 3.000 metros. O mar. Os mares são extensões naturais dos oceanos, quando estão perto de entrar em contato com os continentes. Aí eu vou ter os mares abertos ou costeiros, que têm uma ampla comunicação com os oceanos. Eu também vou ter os mares continentais, que localizam-se no interior do continente e comunicam-se com o oceano através de passagens chamadas de estreitos. E mares isolados, que não têm nenhuma ligação com outros mares ou oceanos. Exemplos de mares abertos: Mar da China. Exemplos de mares continentais: Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. E um exemplo aí de um mar isolado: Mar da Galileia. Oceanos. Na verdade, existe uma única grande massa do oceano, que está dividida em Oceano Pacífico, Índico, Atlântico e Ártico. O Oceano Pacífico é o maior de todos, representando 50% total da superfície de água salgada. É o mais extenso de todos os oceanos. Está situado entre as terras australianas, americanas, asiáticas. Possui as maiores profundidades. O Oceano Atlântico é dividido em norte e sul. Está localizado entre a África, a América e a Europa. O Oceano Índico é o menor dos três e fica localizado entre a Europa e a Índia. Cobre aproximadamente 20% da água da superfície da Terra. É limitada pela Ásia, incluindo a Índia, em que o oceano é chamado no norte a oeste pela África e a leste pela Austrália, ao sul pelo Oceano Antártico. O Oceano Glacial Ártico permanecem congeladas a maior parte do ano, as águas dele. No verão ocorre o descongelamento por parte delas, originando os icebergs. Ondas são movimentos que ocorrem na parte de cima das águas oceânicas. Principais causas da ação são os ventos, que agitam as águas, ou também os abalos sísmicos, que ocorrem no fundo do mar. Marés. Consiste no movimento regular de subida e descida das águas oceânicas. Esse fenômeno ocorre 2 vezes por dia, aproximadamente. A Lua exerce grande influência nas marés. Correntes marítimas podem ser frias ou quentes. São massas de água
que circula no oceano. As correntes frias têm origem nas regiões polares, enquanto as correntes quentes têm origem na zona tropical. Possuem uma grande influência no clima. E aqui eu estou dando indicações culturais, tá? São vídeos que vocês podem assistir para melhor entendermos aí esse assunto da hidrografia da unidade 7. Anotem, tá? As dúvidas podem ser tiradas nas aulas ao vivo, né? E também pelo e-mail que está na plataforma da escola. Anotem as suas dúvidas e retirem comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus.